Aula 1, Números complexos. Nesta aula faremos uma breve revisão de números complexos, que é uma ferramenta muito usada na análise de circuito em corrente alternada. Comecemos com essa questão. Qual é que é a raiz quadrada de menos 4? Sabemos que não tem solução no campo dos números reais. Porém, no campo dos números complexos tem solução, senão vejamos. Vamos fazer uma definição. Vamos definir a unidade imaginária j como sendo raiz quadrada de menos 1. Consequentemente, j ao quadrado é igual a menos 1. Então, podemos agora responder a questão inicial. Raiz quadrada de menos 4 é raiz quadrada de menos 1 vezes 4, que é raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, sabemos, é 2. E, de acordo com a definição, raiz quadrada de menos 1 é j. Portanto, raiz quadrada de menos 4 é igual a j2. Aqui, uma observação. Na eletricidade, na eletrônica, a unidade imaginária é representada pela letra J. Em matemática, os matemáticos costumam usar a letra I, que não será usada para não confundir com corrente. Em função da dedução original, j ao cubo, que é j ao quadrado vezes j, é menos 1 vezes j, é menos j, j quarta é igual a 1, j quinta é igual a j, j sexta é igual a menos 1. Formas de representação de um número complexo. Basicamente, nós temos aqui três formas: a cartesiana, a forma polar e a forma trigonométrica. Forma cartesiana. Na forma cartesiana, o número complexo z é igual a A mais JB, onde A e B são números reais e J é a nossa unidade imaginária. Um número complexo, nesta forma, pode ser representado no plano cartesiano, onde o eixo vertical é chamado eixo imaginário e o eixo horizontal é chamado de eixo real. Desta forma, o número z, que tem parte real A e parte imaginária B, estará representado neste ponto aqui. Por exemplo, representemos o número z1 igual a 4 mais j4. Esse número, então, está representado no plano cartesiano nesta posição, z1. z2 igual a 7. Esse número está representado nesta posição, não tem parte imaginária. z3 igual a j3. Não tem parte real e está representado nesse ponto, em cima do eixo imaginário. z5 igual a 3 mais j3. 3, j3. Então, z5 está aqui. z4, menos 3 mais j2. Menos 3, que é a parte real, mais j2, que é a parte imaginária. Representação na forma polar. Na forma polar, o número complexo z, ele tem um número que é o módulo, que é o valor, a intensidade, e tem a fase, ou argumento, como os matemáticos costumam chamar. Desta forma, um número complexo A mais JB, representado na forma cartesiana, ele terá um módulo que é o tamanho do segmento OP. OP, então, é o módulo do número complexo. E o ângulo medido entre o eixo real e o segmento OP é o ângulo de fase do número complexo Z ou o argumento. Lembrando que ângulo é positivo no sentido anti-horário, no sentido horário é negativo. Então, o número complexo na forma polar é Z igual a módulo fase φ. Muitas vezes usamos a letra Z maiúscula com um ponto em cima para representar um número complexo.
Devemos saber fazer a transformação da forma polar, da forma cartesiana para polar e vice-versa. Isto é, dado o número complexo A mais JB, determinar o módulo e determinar a fase. O módulo, como vocês podem ver, é um triângulo retângulo, pode ser obtido através do teorema de Pitágoras, isto é, o módulo Z é igual a raiz quadrada de A2 mais B2. Por outro lado, o ângulo φ podemos determinar determinando a tangente dele. Tangente de φ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Portanto, φ é arco cuja tangente é B dividido por A, módulo de B dividido pelo módulo de A. Portanto, nós temos o nosso número Z, porque temos na forma polar, porque temos o módulo e a fase. Vamos ver um exemplo. Transformar para a forma polar, Z1 igual a 4 mais J4. Então, o número está representado aqui no plano cartesiano. O módulo de Z1, isto é, o tamanho deste segmento, vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, vai ser 4 multiplicado por raiz de 2, é o tamanho deste segmento, e φ1 é o arco cuja tangente é 4 dividido por 4, que é 1, e, portanto, o ângulo é 45 graus. Portanto, Z1 também pode ser assim representado, 4 raiz de 2 fase 45 graus. Z2 igual a 7, não tem parte imaginária. Quanto que é o módulo? É o próprio 7. Quanto que é a fase? 0 graus. Então, Z2 é igual a 7, fase 0. Z3 igual a J3. Agora nós não temos parte real. Então, aqui está representado na forma cartesiana. O módulo é 3, que é o tamanho do segmento, da origem até o ponto. E o ângulo de fase está claro que é 90 graus. Ou também poderíamos representar assim, módulo 3, ângulo de fase, menos 270 graus. Dá no mesmo. Desta forma ou desta forma, polar. Z4 igual a menos 3 mais J2. Então, primeiro nós devemos representar na forma cartesiana o número complexo, e em seguida nós vamos determinar primeiro o módulo. Vamos trabalhar com esse triângulo retângulo, no qual eu vou determinar a hipotenusa, que vai ser o módulo do número complexo, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar raiz de 13, aproximadamente 3,6. E nós vamos determinar este ângulo auxiliar, filinha. Este ângulo filinha é a tangente dele é o cateto oposto, que é 2 dividido por 3 em módulo, né? Que dá 34 graus. Portanto, o ângulo de fase do nosso número complexo, que é esse número, vai ser 180 menos 34, 146 graus. Portanto, Z4 é 3,6, que é o módulo, fase 146. Z5 igual a menos 5. O módulo, está claro, é 5, que é o tamanho desse segmento. E o ângulo de fase é 180 ou menos 180. Então, na forma polar, Z5 é igual a 5, fase 180 graus. Z6, menos 4 menos J3. Então, primeiramente, representamos o número na forma cartesiana, e nós vamos trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, ó, do qual nós determinamos a sua hipotenusa, que é igual a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso resulta 5. E vamos determinar esse ângulo auxiliar, filinha. Então, a tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é 3 em módulo, dividido por 4. Resulta filinha igual a 37 graus. Consequentemente, o ângulo de fase vai ser 180 graus mais 37, 217 graus. Então, o nosso número Z6, na forma polar, é 5, módulo, fase 217.
Z7 igual a menos J4, que está aqui representado na forma cartesiana. O módulo é 4 e a fase é 270 graus ou menos 90 graus. Então, tanto faz representar esse número desta forma ou desta, na forma polar ou na forma cartesiana. Z8 igual a 4 menos J3. Primeiramente, nós representamos o número na forma cartesiana, 4 de parte real e menos 3 de parte imaginária. E vamos determinar o módulo determinando o tamanho deste segmento. Para isso, vamos trabalhar com este triângulo retângulo, cuja hipotenusa vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Resulta 5 de módulo. E vamos trabalhar com este ângulo auxiliar, filinha. Então, este ângulo, a tangente dele é o cateto oposto, que é 3, dividido pelo cateto adjacente, em módulo, né? Resultando um ângulo de 37 graus. Portanto, o ângulo de fase é este ângulo, que é 360 menos 37, 323, ou menos 37 graus, contando o ângulo no sentido horário. Vamos deixar a operação com números complexos para a nossa próxima aula. Por hoje, nós terminamos aqui.